O grupo, que ficaria conhecido como os Beatles do ISIS, era composto por 4 britânicos: Mohammed Muazi, Alexander Coate, El-Shafi El-Sheikh e Aine Davis. Os 4 cresceram no Reino Unido, principalmente em Londres, vindos de famílias e origens étnicas diversas. Mohammed Muazi nasceu no Kuwait em 1988 e se mudou para o Reino Unido quando era criança. Ele cresceu no oeste de Londres e estudou programação de computadores na Universidade de Westminster. Relatos indicam que ele teve infância comum e sem antecedentes criminais relevantes antes da radicalização. Alexander Coate nasceu em Londres em uma família ganesa e era conhecido na juventude por envolvimento em pequenos crimes. Ele fazia parte de círculos do oeste de Londres associados ao uso de drogas e à criminalidade de rua. El-Shafi El-Sheikh nasceu no Sudão e foi criado no Reino Unido. Ele também cresceu no oeste de Londres. Aine Davis, também de Londres, tinha histórico de pequenos crimes antes de se envolver com redes extremistas. Esses homens eram ligados pela localização geográfica, pelos círculos sociais e, por fim, pela ideologia. Eles faziam parte de uma geração de jovens no Reino Unido que, durante os anos 2000 e início da década de 2010, foram expostos a interpretações extremistas do Islã por meio de redes informais, propaganda online e conexões pessoais. A radicalização dessas pessoas não foi imediata. Ela foi influenciada por uma combinação de experiências pessoais, exposição a ideologias e eventos globais. Muazi teria encontrado ideias extremistas durante seus anos na universidade. Há alegações de que suas interações com os serviços de segurança britânicos aumentaram seu ressentimento, embora interpretações desse ponto variem e sejam contestadas. Coate e El-Sheikh faziam parte de um grupo de jovens no oeste de Londres que frequentava mesquitas e círculos onde ideias radicais eram comuns. Essas redes informais muitas vezes serviam como porta de entrada para organizações extremistas mais estruturadas. Em 2011, o início da Guerra Civil Síria criou um novo ponto focal para o recrutamento jihadista, e a Síria se tornou um destino para combatentes estrangeiros. E o surgimento do grupo militante Estado Islâmico do Iraque e da Síria intensificou essa tendência. A propaganda sofisticada do grupo, incluindo vídeos online e divulgação nas redes sociais, atraiu recrutas de toda a Europa. E entre 2012 e 2013, os 4 homens já haviam deixado a Grã-Bretanha e viajado para a Síria, marcando uma mudança decisiva da simpatia ideológica para a participação ativa em uma organização extremista violenta. Esta é a história dos Beatles do ISIS. Bem-vindo a Wars of the Worlds. Ao chegarem à Síria, os 4 se uniram ao ISIS. Combatentes estrangeiros eram designados conforme habilidades linguísticas, lealdade e confiabilidade. Devido às suas habilidades em inglês e nacionalidade britânica, Muazi, Coate, El-Sheikh e Davis foram designados para funções que envolviam a guarda de reféns. A fluência em inglês os tornou valiosos para tarefas operacionais e propaganda, integrando uma unidade que detinha e supervisionava jornalistas ocidentais sequestrados, trabalhadores humanitários e outros civis. Foram esses reféns que apelidaram os 4 de Os Beatles, atribuindo a cada membro um apelido correspondente à famosa banda: John, Paul, George e Ringo. Há alguma controvérsia sobre quais nomes foram dados a cada membro, porém é amplamente reconhecido que o líder e o mais infame entre eles era Mohammed Muazi, que era conhecido como John e comumente chamado de Jihad John. George é considerado Alexander Coate, mas algumas fontes o chamam de Ringo.
Da mesma forma, El Shaf El-Sheikh era ou George ou Ringo. Muitos acreditam que Paul seja Anne Leslie Davis. Esse apelido não era nada carinhoso. O nome vinha só do sotaque inglês deles, pois os quatro eram conhecidos por serem mais brutais e duros que outros guardas do ISIS. Compreensivelmente, os membros remanescentes dos verdadeiros Beatles ficaram horrorizados com o nome deles sendo usado para terroristas, com Ringo Starr dizendo: "Isso é uma besteira. O que fazem lá vai contra tudo que os Beatles representavam. Sempre defendemos paz e amor." Os jihadistas eram responsáveis por manter mais de 20 reféns em celas apertadas no oeste de Raqqa, na Síria. O grupo ficou conhecido pelo tratamento aos reféns, com sobreviventes relatando depois abusos sistemáticos como espancamentos, tortura psicológica e humilhação. Os reféns eram mantidos em condições severas, frequentemente transferidos entre locais e sob ameaça constante de execução. Eles sempre se apavoravam quando os Beatles do ISIS apareciam, pois isso geralmente resultava em espancamento ou tortura. Em determinado momento, o ISIS afastou temporariamente esses guardas de suas funções devido à brutalidade excessiva deles. Entre os reféns estavam os jornalistas americanos James Foley, Stephen Sotloff e os trabalhadores humanitários britânicos David Haines e Alan Henning. O grupo buscava resgates por reféns e se gabava diante dos cativos de já ter recebido milhões de dólares em resgates de certos países europeus, o suficiente para se aposentar no Kuwait ou Catar. Também contataram famílias de alguns reféns britânicos e acredita-se que mantinham laços com associados e amigos no Reino Unido. A mãe de James Foley, Diane, disse em entrevista: "Os pedidos eram impossíveis para nós, 100 milhões de euros ou libertar todos os prisioneiros muçulmanos." As exigências dos terroristas eram para o governo, mas, como família americana, tivemos que decidir como reagir. Talvez a coisa mais desprezível que eles fizeram foi se filmar executando reféns por decapitação e produzir vídeos exibindo esses atos horríveis. Nesses vídeos, os rostos dos executores sempre estavam ocultos. Mohammed Muazi, em particular, ficou notório como o rosto público da brutalidade do ISIS. Ele apareceu em vários vídeos de propaganda de destaque, fazendo declarações assustadoras em inglês antes de executar os reféns. Esses vídeos não visavam só chocar, mas eram distribuídos mundialmente para gerar medo em governos e atrair possíveis recrutas para sua causa. Com a circulação desses vídeos horríveis online, a sensação de terror ligada ao ISIS aumentava muito. Um ex-integrante do ISIS afirmou que usar um britânico nas decapitações foi provavelmente uma tática para criar a impressão de que um europeu ou ocidental era responsável pela morte de um americano. Entre agosto de 2014 e janeiro de 2015, as execuções brutais de reféns como James Foley, Stephen Sotloff, David Haines e Alan Henning provocaram ampla condenação da comunidade internacional. Enquanto Mohammed Muazi era o carrasco mais visível em muitos desses vídeos, investigações subsequentes revelaram que outras figuras-chave, incluindo Alexander Coulter e El Shaf El-Sheikh, também desempenharam papéis significativos nesses atos. Anne Leslie Davis teve papel menor no grupo. No fim de agosto de 2014, um grande contingente do Special Air Service britânico foi enviado ao norte do Iraque, e o ex-agente do MI6 Richard Barrett indicou que em breve seriam enviados à Síria. A missão deles era localizar um grupo específico com tecnologia avançada e talvez resgatar outros reféns. Em setembro daquele ano, as agências de inteligência e segurança britânicas, incluindo o MI5 e a Scotland Yard, estavam colaborando com seus equivalentes americanos, como a CIA e o FBI. Equipes de campo do MI6 e da CIA operavam no norte da Síria para identificar e localizar o grupo, enquanto as agências britânicas e americanas de interceptação eletrônica monitoravam suas comunicações. Em 12 de novembro de 2015, um drone dos Estados Unidos realizou um ataque aéreo em Raqqa, tendo como alvo Muazi quando ele saía de um prédio e entrava em um veículo.
Autoridades dos Estados Unidos relataram que acreditavam que ele foi morto em um ataque considerado perfeito e limpo, sem danos colaterais. No entanto, sua morte não foi confirmada naquele momento, e só em janeiro de 2016 o ISIS confirmou que ele estava realmente morto. A eliminação de Muazi do conflito não encerrou a investigação sobre o grupo. Os esforços focaram em localizar e capturar os membros restantes. Em 24 de janeiro de 2018, El-Sheikh e Kotei foram capturados e inicialmente mantidos sob custódia dos Estados Unidos no Iraque antes de serem transferidos para os Estados Unidos. Em 2018, eles perderam a cidadania britânica. Autoridades dos Estados Unidos discutiram entre manter detenção indefinida sem julgamento em Guantánamo ou optar por julgamento no Corte Internacional de Justiça em Haia. A atuação do governo do Reino Unido foi crucial para garantir a condenação dos dois homens. O sistema jurídico do Reino Unido proíbe ajudar em casos legais estrangeiros que possam levar à pena de morte. Mesmo assim, o secretário do Interior, Sajid Javid, inicialmente aprovou o fornecimento de apoio jurídico aos Estados Unidos, mesmo sem garantias de que Kotei e El-Sheikh não enfrentariam a pena de morte. Sobretudo pela reação negativa prevista do cenário político durante o governo Trump. Um tribunal do Reino Unido proibiu compartilhar provas com autoridades dos Estados Unidos, a menos que descartassem a pena de morte. Em 18 de agosto de 2020, o governo dos Estados Unidos garantiu ao Reino Unido que não buscaria a pena de morte neste caso. Em 7 de outubro de 2020, Kotei e El-Sheikh foram transferidos para os Estados Unidos para enfrentar acusações de conspiração e tomada de reféns, que resultaram em morte. Em 2 de setembro de 2021, Kotei se declarou culpado em um tribunal dos Estados Unidos de acusações de conspiração relacionadas aos assassinatos de 4 reféns americanos. Subsequentemente, em 14 de abril de 2022, El-Sheikh foi considerado culpado por um júri federal de 8 acusações criminais decorrentes de seu envolvimento na célula terrorista. Ambos receberam 8 sentenças de prisão perpétua simultâneas, sem possibilidade de liberdade condicional, e cumprem pena na ADX Florence, prisão de segurança máxima no Colorado. Em contraste, Ian Davis teve um caminho diferente. Ele foi capturado em 2015 na Turquia e julgado em 2016 por supostamente planejar um ataque terrorista. No ano seguinte, um tribunal turco o condenou por terrorismo com pena de 7 anos e meio de prisão. Em agosto de 2022, Davis foi deportado da Turquia e preso ao retornar ao Reino Unido. Depois, ele foi acusado pela Lei de Terrorismo de 2000 por financiar o terrorismo e possuir arma de fogo para fins terroristas. Davis foi mantido sob custódia e se declarou culpado das 2 acusações em outubro de 2023, sendo condenado a 8 anos de prisão seguidos de mais 2 anos sob supervisão após sua soltura. Os Beatles do ISIS surgiram como um dos símbolos mais notórios da brutalidade associada ao ISIS. As ações deles impactaram muito a percepção pública sobre o conflito sírio e os riscos dos combatentes estrangeiros. Para as famílias das vítimas, os julgamentos e as condenações subsequentes trouxeram algum alívio, embora a dor da perda permaneça irreparável. Esses casos também provocaram discussões mais amplas sobre o combate ao terrorismo, a questão da radicalização e as obrigações dos Estados em prevenir o extremismo. A história dessas pessoas destaca como vidas comuns podem, sob certas circunstâncias, levar ao envolvimento em violência extrema. Também enfatiza a necessidade de intervenção precoce, engajamento da comunidade e colaboração internacional no combate à radicalização. Os Beatles do ISIS integravam um movimento maior que levou milhares de combatentes estrangeiros à Síria e ao Iraque, atraídos por propagandas que mostravam o ISIS como um estado viável ou dever religioso. Os governos responderam restringindo essas viagens, com restrições ao uso de passaporte, mais vigilância e programas de desradicalização. O retorno desses combatentes estrangeiros ainda traz desafios legais e éticos complexos. No entanto,
Os casos de Colt, L. Sheikh e Davis servem como exemplos de como conduzir processos judiciais equilibrando preocupações de segurança com a manutenção do Estado de Direito. Os crimes brutais dos Beatles do ISIS contra reféns causaram indignação e incredulidade mundial. E, em vez de serem lembrados com fascínio ou notoriedade, seu legado deve ser um alerta sobre o custo humano do extremismo e a necessidade de responsabilização.